Queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Alguns boletins saíram do versículo 30 a 50. Na verdade, o texto da exposição dessa noite, todo o assunto, ele está no versículo 30 a 50. No entanto, eu o dividi para que pudéssemos trabalhar um pouco melhor o texto e de modo que não seja tão longo, porque se eu fosse por todos os versículos até os 50, seriam 2 horas de pregações, não é? E eu sei que os irmãos iam vibrar com isso, né? Eu ficar aqui, pastor, continua, mas vamos até o 37, está bom demais, né? Então vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. O tema da mensagem essa noite é servo de todos. Eu quero encorajá-lo a pensar sobre esse tema à luz da palavra de Deus a ser exposta essa noite. Vamos então primeiramente orar e após a oração leremos o texto e iniciaremos a exposição. Preste bastante atenção e que Deus possa falar ao seu coração. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante da Tua presença em oração, rogando-lhe que tudo fales aos nossos corações, à nossa mente, ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua palavra, compreender e crer nas Escrituras. Ó Pai, aquilo que o Senhor quer tratar em nossas vidas, que seja tratado. Ó Deus, aquilo que Tu queres nos ensinar, que seja ensinado, e que nós possamos praticar para o louvor da Tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos então? Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos lá, animados aí, viu? Sem pegar bacalhau. Acompanhe com bastante atenção, vamos ler o texto. 30 a 37, a palavra de Deus fala o seguinte: Eles partiram dali e passaram pela Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum, em casa, perguntou-lhes: O que discutíeis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Um momento crucial na narrativa desse evangelho. Estamos diante de um momento de grande importância, um momento que é extremamente difícil para os discípulos. É muito difícil para os discípulos lidar com essa declaração que Jesus afirmou no versículo 31. E quando nós lidamos com essas palavras de Jesus, a pergunta é: para que Jesus veio? Eu quero que você se concentre e que você pense nisso. Para que Jesus veio? Se você perguntar a um colega de trabalho, se você perguntar a algum familiar, ou talvez se você perguntar à pessoa que está ao seu lado, para que Jesus veio, que resposta você ouvirá? É importante perceber que para essa pergunta, uma única pergunta, há diversas respostas. E uma das respostas que o tempo de hoje diz a esta pergunta, para que Jesus veio, é: Jesus veio para me fazer prosperar. Muitas pessoas, ao lidar com o Evangelho, ao pensar em Jesus, pensam que Jesus veio para me fazer prosperar. Você já ouviu isso? Afinal de contas, existe uma lógica para isso. Se eu sou filho de Deus, e se Deus é dono do ouro e da prata,
Eu tenho o direito de prosperar. Porque Deus é dono do ouro e da prata, e como filho de Deus, eu tenho que prosperar. Então, para que Jesus veio? Jesus veio para que eu prospere. Jesus veio para que eu ganhe muito dinheiro. Jesus veio para que eu possa usufruir do melhor e o bom que essa terra tem para me dar. Uau, não é isso? Esta mensagem para que Jesus veio tem arrebanhado multidões. Multidões têm buscado a Jesus porque têm pensado e acreditado que Jesus veio para fazê-lo prosperar. Amados, para muitos o céu é aqui, a glória é aqui, as riquezas são aqui. Mas uma outra resposta a essa pergunta. Há muitos também que dirão uma resposta diferente a esta. Há aqueles que dirão que Jesus veio para me fazer uma pessoa feliz na minha vida amorosa. Há muitas pessoas que dirão: Jesus veio para que eu seja uma pessoa feliz. Jesus veio para que minha vida amorosa dê tudo certo. E essa resposta também tem arrebanhado a muitos, porque é uma lógica. Afinal de contas, se eu sou filho de Deus, e Deus é amor, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser amado, eu tenho o direito de amar. Então, se eu sou infeliz no meu casamento, se eu sou infeliz no meu trabalho, eu tenho o direito de ser feliz. E se o meu casamento está trazendo infelicidade para a minha vida, eu devo me divorciar. Se eu não sou feliz no meu casamento, isso é contra o propósito de Deus, então eu vou me divorciar e vou procurar um outro amante. Vou procurar alguém que de fato e de verdade me sacie. Alguém que de fato e de verdade faça aquilo que eu quero, porque Jesus veio para me fazer feliz. Você já ouviu essa resposta? Eu vou me separar porque eu não sou feliz no meu casamento, eu quero ser feliz. Não importa com quem. Não importa se a pessoa com quem me casarei é homem ou mulher. O que importa é ser feliz. O que importa é a minha realização pessoal. Essa segunda resposta não é a única resposta após essa primeira, mas é também uma terceira resposta. E a terceira resposta que as pessoas dão a essa pergunta, para que Jesus veio, é que para muitos, Jesus veio para me fazer uma pessoa de sucesso. Eu tenho que ter sucesso na minha vida. Afinal de contas, se eu sou filho de Deus, e se Deus é o rei dos reis, eu sou um príncipe. A mulher diz: eu sou uma princesa. E como príncipe que sou, então eu tenho o direito de receber o louvor, eu tenho o direito de receber a glória, eu tenho o direito de ser honrado, porque eu sou o filho do rei, então eu sou um príncipe. Eu preciso reinar. A minha vontade precisa ser feita. A minha glória é o que importa. Meus queridos, é muito importante que nos atentemos a esse fato, porque no tempo em que vivemos, muitas respostas têm sido dadas ao motivo pela qual Jesus Cristo veio. E essa é a lógica que governa a mente e o coração de muitos evangélicos de nossos dias. Essa é a lógica que tem seduzido muitos cristãos de nosso dia. Eu tenho o direito de prosperar, não importa como. Eu tenho o direito de ser feliz, não importa como. Eu tenho o direito de ter sucesso. O que importa é a minha glória. Amada igreja, amados irmãos, nós vivemos de fato dias dificílimos. Vivemos dias em que os evangélicos não sabem mais o que é o Evangelho. Vivemos dias em que os evangélicos vivem e agem pior do que os ateus. Há muitos ateus que têm mais temor a Deus do que nós evangélicos.
Precisamos nessa noite parar e pensar, porque João Marcos, ao escrever esse evangelho, ao escrever aos cristãos que estão em Roma no primeiro século, ele tem o objetivo de mostrar quem é Jesus. E aí é uma questão muito séria, porque qual é a grande ideia desses 7 versículos nessa noite? O que João Marcos está nos mostrando? Ele está nos mostrando que os discípulos de Jesus precisavam compreender o evangelho e serem servos uns dos outros. O que nós, nessa noite, temos que compreender é que nós, como discípulos de Jesus, precisamos compreender o que é o evangelho e sermos servos uns dos outros. Vamos nos recordar que Jesus já vem mostrando no capítulo 8, versículo 34 a 9, versículo 1, o custo do discipulado. Jesus já mostrou que quem deseja segui-lo precisa estar pronto para sofrer. Jesus já mostrou que quem deseja segui-lo precisa estar pronto para morrer por causa de Jesus e do Evangelho. João Marcos já nos mostrou, do capítulo 9, versículo 2 a 13, Deus dizendo: a Ele ouvi. Nós vimos que o ministério público de Jesus é aprovado por Deus Pai, e a Ele devemos dar ouvido, precisamos dar ouvido a Jesus. Eu como saberei o motivo pela qual Jesus veio, se eu não dou ouvido a Jesus? Como eu posso saber o motivo para qual Jesus veio, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não conheço a Bíblia, se minha fé é fundamentada em achismo, naquilo que as pessoas dizem, sem que eu seja um agente e de modo individual e pessoal olhe para a Bíblia e reconheça o que Jesus disse? Eu não vou saber, porque não estou dando ouvido a Jesus. Portanto, é necessário que o ouça. Versículo 14 a 29, capítulo 9, João Marcos já nos mostrou que é necessário superar a incredulidade. Incredulidade esta que está nos discípulos, e nós reconhecemos semana passada que superamos a incredulidade à medida que conhecemos a Jesus e temos intimidade com Deus Pai. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, para que Jesus veio? Eu te pergunto isso, para que Jesus veio? E o versículo 30 a 32 nos traz a resposta. Quando nós olhamos para o versículo 30 a 32, aqui João Marcos vai nos mostrar que Jesus, ele prediz a sua morte e ressurreição. No entanto, os discípulos não compreenderam a missão de Jesus. Versículo 30 e 31, nós temos Jesus, ele deseja ter um momento particular com os seus discípulos. Jesus, ele deseja caminhar com os seus discípulos sem que a multidão interrompesse. Jesus quer ter esse particular com os discípulos, e o objetivo de Jesus qual que é? É dizer para que ele veio. E aí então, João Marcos registra isso muito claramente. Olhemos novamente para o texto bíblico. Versículo 30. Eles partiram dali e passaram pela Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso. Já expliquei por quê. Ele não queria. Ele queria ter um momento particular com os discípulos. Versículo 31. Pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Para que Jesus veio? Jesus Cristo veio para sofrer. Jesus Cristo, ele veio para morrer, e ele veio para ser sepultado e ser ressurreto por Deus Pai. Jesus Cristo, ele veio, e nós já vimos isso na primeira parte do Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e capítulo 8, João Marcos mostra quem é Jesus, e após mostrar quem é Jesus, ele está mostrando que Jesus Cristo veio como Messias. Ele é o Messias. E amados irmãos e irmãs, quando os discípulos vão caminhando com Jesus, agora vamos nos recordar um pouco. Imagine, eles olhavam e viam Jesus ressuscitando mortos. Eles olhavam e viam Jesus expulsando demônios. Eles olhavam e viam Jesus curando paralítico de nascença, um cego de nascença.
Eles olhavam e viam Jesus ordenando ao mar, ordenando a tempestade. A natureza obedecia a Jesus, os espíritos malignos obedeciam a Jesus. Jesus, ele curava o corpo humano, ele ressuscitava mortos. Eles diziam: esse é o Messias, ele é o nosso libertador, ele é a quem esperamos, a quem aguardamos. E os discípulos então, eles estavam vibrando: o Messias está conosco. Mas Jesus, ele traz uma notícia que não lhes interessava. Jesus, ele fala no versículo 31, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Quando Jesus Cristo fala isto com muita clareza, preparando os discípulos para a sua crucificação, os discípulos, eles ficam extremamente incomodados. Quer ver isso? Olha o versículo 32. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Preste atenção nisso. Os discípulos, eles não compreenderam e nem queriam tratar deste assunto. Eles não queriam ouvir dizer que Jesus ia sofrer. Eles não queriam ouvir dizer que Jesus seria morto na mão dos homens, seria crucificado, seria sepultado e ressuscitasse, porque isso para os discípulos era uma loucura. A mensagem da cruz é uma loucura. A mensagem a qual Jesus está dizendo incomoda os discípulos. Eles não compreendem, temem tratar do assunto, porque esse assunto é um assunto desconfortável para os discípulos. O que Jesus diz é contrário àquilo que eles querem ouvir. O que Jesus diz vai contra as expectativas que eles possuíam. O que Jesus diz não é agradável aos seus ouvidos, porque acaba com a esperança de um Messias libertador. Acaba com aquela esperança de que o reino de Deus seria estabelecido e os judeus reinariam. Acaba com a perspectiva messiânica que os discípulos tinham. Então os discípulos temem perguntar, não porque eles tinham medo de perguntar, mas é porque eles não queriam saber a resposta, eles não queriam aprofundar no tema. Eles preferiram, eles escolheram mudar de assunto. Percebem isso, irmãos? Como o texto nos traz um ensino tão precioso. E eis aqui um princípio fundamental para cada um de nós aqui nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, encorajá-lo a pensar nisso. Será que eu realmente compreendo corretamente o Evangelho de Deus? Será que eu realmente possuo uma teologia de fato correta? Será que a minha fé, ela é realmente uma fé bíblica, ou a minha fé não está fundamentada em crendices? E a minha fé está fundamentada em tradição religiosa, ou a minha fé está fundamentada naquilo que os homens dizem? Queridos, isso é muito sério, porque os discípulos ouviram Jesus falar que haveria de morrer, e eles não gostaram de ouvir, e eles não queriam saber desse assunto. Os discípulos preferem se omitir, eles preferem permanecer com as suas ideias pré-concebidas. E aí, irmãos, isso é muito sério, porque nos acostumamos com a vida religiosa, nos acostumamos com os ensinamentos que recebemos sem termos um senso crítico e a confrontação se esse ensinamento que estou recebendo é realmente de acordo com a palavra de Deus. Quantas vezes nós desenvolvemos uma vida cristã muito distante daquilo que a Bíblia diz, as nossas práticas, os nossos valores, os nossos costumes estão tão distantes da palavra de Deus. E esse alerta, ele é muito importante, porque individualmente, cada um de nós precisamos estudar com dedicação a palavra de Deus. Esse é o alerta que o texto nos traz. Cada um de nós precisamos nos interessar pela doutrina bíblica, precisamos nos interessar
pela teologia bíblica correta, doutrina de Deus. Quem é Deus? O que Ele faz? O que a Bíblia me revela? O que a Bíblia ensina sobre a pessoa de Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sobre as obras de Deus. Será que a minha doutrina de Deus está correta? Atente-se. Vivemos tempos em que falsas igrejas evangélicas cristãs, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas não creem que Jesus é Deus, não creem que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma força cósmica, é uma energia. Jesus é um semideus, um ser criado. Quantas das vezes nós achamos que é tudo igual? Não seja ingênuo quanto à fé, seja crítico. Reflita se aquilo que você crê é realmente aquilo que a Bíblia diz. Amados irmãos, quantas vezes nós temos uma doutrina errada da salvação? Quantas pessoas têm desenvolvido e têm acreditado que a salvação ela é alcançada pelas obras? Se eu faço caridade, se eu ajudo o próximo, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa perdoadora, se eu sou uma pessoa de bem, eu vou conquistar o céu, vou conquistar mérito na salvação. Quantas pessoas acreditam que precisam conquistar o favor de Deus? É necessário que a nossa teologia ela seja bíblica, ela seja correta, e aí então termos uma visão correta da palavra, a doutrina da igreja. E hoje em dia, como que a doutrina da igreja ela está desfacelada? A igreja tornou-se lugar de entretenimento. As bênçãos de Deus podem ser compradas. Quantas heresias, quantos erros teológicos. Não podemos ser ingênuos e aceitarmos tudo como verdade que é dito em nome de Deus. Portanto, é necessário que, como discípulo de Jesus, saibamos o que Ele disse, e necessitamos parar e pensar: o que eu creio é bíblico? As minhas convicções são bíblicas? Ou eu estou crendo naquilo que é contrário à palavra de Deus? Nós olhamos para o texto e vemos que não somente isso João Marcos nos diz. João Marcos então já mostrou para que Jesus veio. Jesus veio para sofrer. Jesus veio para ser entregue e morto pela mão dos homens. Jesus Cristo veio para ser morto, crucificado naquela cruz. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Mas João Marcos continua. E agora 33 a 37, continuamos a observar a atitude dos discípulos. Olha aí na sua Bíblia, 33 a 37. E eles chegaram a Cafarnaum. Em casa, perguntou-lhes: o que discutis no caminho? E aí, irmãos, olhem para mim, algo muito triste, muito triste. O absoluto desdém dos discípulos, a absoluta indiferença dos discípulos com aquilo que Jesus acabara de dizer ao longo do caminho. Os discípulos estavam discutindo. E aí então nós temos do versículo 33 a 37, os discípulos absolutamente alheios ao ministério de Jesus e buscando a glória para si. É muito sério, porque Jesus pergunta no 33, o que discutias no caminho? Pasmem com a resposta. Olhem a resposta, 34. Mas eles se calaram, pois havia discutido pelo caminho. Para que Jesus veio? O que eles haviam discutido pelo caminho? Qual deles era o maior? Qual deles receberia maior glória? Qual deles era o maior?
Os discípulos, ao longo do caminho, após ouvir Jesus declarar que ele veio para sofrer, morrer na mão dos homens, ser crucificado, sepultado e seria ressuscitado ao terceiro dia, e os discípulos não estavam nem aí. Queridos irmãos, é assustador percebermos o quanto que discípulos de Jesus podem demonstrar desinteresses pelas palavras de Jesus. Como é triste vermos um discípulo de Jesus não se importando com aquilo que Jesus disse. E o que Jesus disse foi muito sério. O que isso revela? Que os discípulos, eles não queriam mudar o modo de pensar. Eles queriam continuar pensando da mesma maneira. Eles queriam continuar acreditando que o Jesus, o Messias, era um Messias militar, era um Messias libertador, que os libertaria do domínio dos romanos. E a palavra de Jesus para eles é inaceitável. Queridos irmãos e irmãs, como precisamos estar atentos a esses fatos, porque seria possível isso acontecer conosco? Seria possível isso acontecer comigo? Com você? Você ora, fala: Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, tu és a pessoa mais importante na minha vida. Sem ti não posso viver, Jesus. Jesus, tu és tudo para mim. Tu és a razão do meu viver. Mas quando olhamos, percebemos o desinteresse desse que declara que Jesus é tudo para ele, desse que declara que Jesus é a razão da sua vida, desse que declara que Jesus é seu Senhor e Salvador. O que nós olhamos e vemos é o absoluto desinteresse pelas palavras de Jesus. Irmãos, percebam a incoerência, percebam a hipocrisia, como que tantas vezes em nossa caminhada cristã agimos igualmente, da mesma forma que os discípulos agiram. Com nossos lábios adoramos a Deus, mas o nosso coração está tão distante dele, tão distante da sua palavra. As nossas atitudes não condizem com aquilo que falamos. E aí então esse desinteresse pelo estudo sério da Bíblia poderá, meu querido irmão, minha querida irmã, seduzi-lo a uma teologia doentia, a uma teologia mundana, a uma teologia antibíblica. E quantos crentes hoje têm seguido teologias humanas, mundanas, antibíblicas? Se eu sou filho de Deus, eu tenho que prosperar, lembra? Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser feliz. Então, para que seja feliz, eu preciso me separar, eu preciso me prostituir, eu preciso ter uma vida sexual ativa com várias pessoas. Não me importa, o que importa é minha felicidade. Meus amados irmãos e irmãs, o desinteresse pelo conhecimento da revelação das Escrituras poderá torná-lo num crente muito aquém aquilo que Deus nos dá. Isso é muito sério, isso é muito importante, porque você tem tido a oportunidade de estudar com profundidade a palavra de Deus. Você tem tido a oportunidade todo domingo de manhã na escola bíblica, nos cursos da Bíblia, nos cursos de família, de aprender mais, de compreender, de praticar. A nossa igreja, o nosso método de ensino, o discipulado progressivo. Queremos que você, à medida que aprende a palavra, pratica a palavra, mas quantas vezes só ficamos no conhecimento e a prática está tão longe, tão longe. Por isso que vemos casamentos arruinados, por isso que vemos mulheres deixando de cumprir o propósito de Deus para suas vidas, no cuidado da família, no cuidado do marido, no cuidado dos filhos. Por isso que vemos homens tão distantes do propósito de Deus,
na liderança da família, na proteção da família, conhece a palavra, já sabe de escor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, mas a prática que importa não se vê. É aquilo que já falamos algumas vezes, o risco de nos tornarmos crente cabeção. O que é o crente cabeção, meus irmãos? É aquele que conhece, mas não pratica, mas não vive, e as consequências são dolorosas. O desinteresse dos discípulos está muito claro no versículo de número 34, olha aí mais uma vez. Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. E aí vem algo extraordinário agora. Como que Jesus trata o desinteresse e o erro dos discípulos? Como, irmãos? No versículo 35 até o versículo 37, nós encontramos isso. Jesus, ele corrige os seus discípulos, ensinando-lhes que deveriam ser servos humildes. Deveriam ser servos e humildes. Olha para o texto, 35. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Como que Jesus corrige os discípulos? Jesus corrige ensinando que eles estão com o foco errado. Ele corrige ensinando que eles estão com a perspectiva errada do reino de Deus. Jesus corrige mostrando que a ambição, o orgulho e o desejo de ter proeminência no meio do colegiado apostólico, o desejo de ser maior do que o outro, o desejo de ser mais importante do que o outro, o desejo de chamar mais atenção do que o outro, os afastariam, os impossibilitariam de fazer a vontade de Deus. Meus amados irmãos, Jesus corrige, mostrando que aqueles que desejam grandeza, notoriedade, aqueles que desejam ser aplaudidos, não terão coisa alguma. Jesus, ele corrige, ensinando os seus discípulos, aqueles 12 discípulos, que eles precisariam ser servos humildes. Amados irmãos e irmãs, o termo que Jesus aqui usa para servos, sabe qual que é? Diácono. Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles precisariam aprender a ser diácono, a ser servo, a servir ao outro, a estar pronto a socorrer, a atender, a se colocar numa posição de submissão em relação ao outro. E aí, versículo 36 e 37, o que Jesus faz? O que Jesus faz no 36 e 37? Olha para o texto. Tendo uma criança. Agora, olha que interessante. Eles estavam aonde, queridos? Em que cidade? Cafarnaum. Eles estavam na rua? Na praça? Eles estavam dentro de uma? É muito provável que Jesus aqui estivesse dentro da casa de Pedro. Pedro foi casado. Possivelmente Pedro tenha tido filhos. O apóstolo Pedro. Tanto é que o texto aqui nos mostra trazendo uma criança. Ele estava dentro da casa, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que recebe uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim,
mas ao que me enviou. E aí Jesus Cristo, ele usa o exemplo da criança. Isso é magnífico. Sabe por quê? Porque para ensinar os seus discípulos, Jesus, ele usa as crianças, e as crianças, naquele contexto cultural, naquele contexto histórico, não tinha nenhuma honra, não tinha nenhum prestígio. Jesus, ele usa o exemplo daquele que não tem prestígio. Ele usa o exemplo daquele que não tem honra, diferente de hoje, né? Hoje as crianças reinam nas casas, né? Hoje as crianças mandam em pai, mandam em mãe. Hoje as crianças são os reizinhos dentro do lar e pai e mãe tem que fazer a vontade do filhinho, né? Porque senão o filhinho chora, tadinho do filhinho. Aí cresce, vira rebelde e tudo que a gente já sabe. Amados irmãos e irmãs, a criança no primeiro século, ela não tem honra, ela não tem prestígio, ela é desvalorizada, não possui valor algum. Quando Jesus ele chama a criança, e o texto diz claramente, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. Isso é uma afronta à cultura. Ah, se uma criança entrasse no meio da roda adulta, o couro comia, não é? O que Jesus faz? Jesus pega a criança e coloca no meio deles. É um choque dos discípulos. O texto continua: tomando-a pelos braços, disse-lhes: qualquer que recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Jesus, meus amados irmãos, ele usa a criança porque a criança era motivo de desprezo. Jesus está ensinando com os seus discípulos que ao invés de eles buscarem a glória, ao invés de eles ficarem disputando entre eles quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o líder mais hábil, quem era o que sabia mais coisa, ao invés de eles ficarem disputando entre si, eles precisavam aprender a ser como crianças. Eles precisavam compreender e entender que neles, em si próprio, não havia valor algum. Jesus aqui está quebrando a crista dos discípulos. Jesus aqui está dando uma correção dos discípulos. Jesus aqui está mostrando aos seus discípulos que eles precisavam baixar a bola. Eles estavam se achando importante demais. Jesus está ensinando que seus discípulos não teriam nenhum prestígio. Jesus está mostrando que os seus discípulos seriam escarnecidos. Jesus está mostrando que os seus discípulos seriam rejeitados pelo mundo. Mas, queridos irmãos, como precisamos meditar nisso? Jesus está ensinando que seus discípulos precisavam aprender a serem servos uns dos outros. Que ensino precioso para mim e para você, não é? Que ensino precioso para cada um de nós que estamos aqui. Que ensino precioso para os casais que são casados. Que ensino precioso para aqueles que são pais e filhos. Como, meus irmãos, mudariam os nossos relacionamentos se nós aprendêssemos que nós somos servos um do outro. Eu tenho que me submeter a você e você tem que se submeter a mim. Nós mutuamente nos submetemos uns aos outros e juntos trabalhamos para a glória de Deus e não para a nossa glória. Eu tenho talentos que você não tem, você tem talentos que eu não tenho, então nos unimos, cooperamos, unidos, coesos, em uma só fala, em um só propósito, todos fazendo a sua parte, ninguém parado, ninguém deixando de servir. Como precisamos praticar isso, irmãos? Sabe por quê? Temos a tendência de agir como discípulos. Quem será mais importante? Qual deve ser a mulher mais importante da primeira igreja batista em Pompeia? Qual deve ser o homem mais importante da primeira igreja batista em Pompeia? Qual deve ser o professor mais bem qualificado? Irmãos, isso aos olhos de Deus é repugnante, é pecado. Os filhos sofrem. Você já viu isso? Meus queridos,
E aí nós temos o apóstolo João sofrendo com isso. Abra lá rapidamente, só um exemplo. Terceira carta de João, capítulo 1. Versículo 9 a 10. João está enfrentando um problema dessa natureza. A igreja, quando ele escreve, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 9 a 10, ele fala o seguinte: eu mandei para a igreja uma cartinha a respeito disso, porém, o orgulhoso Diótrefes, que gosta de aparecer como líder dos cristãos daí, não admite a minha autoridade sobre ele e se recusa a ouvir-me. Olha o que o apóstolo João está sofrendo. A igreja a qual ele escreve, existe um sujeito, uma pessoa, um homem chamado Diótrefes. E esse homem chamado Diótrefes, ele quer ser líder sobre todos. Ele quer ter proeminência na igreja. Ele quer mandar na igreja. Ele quer ser o homem mais importante da igreja. Ele quer que todos da igreja façam a vontade dele. E aí então, ele não admite a autoridade do apóstolo João. Ele não admite. Irmãos, como é triste quando uma igreja, em sua liderança, existe homens ou mulheres que não admite a autoridade do outro, não submete à autoridade pastoral, não se submete à autoridade da liderança que trabalha ao lado dele, ao lado dela. Como é triste uma igreja onde há homens, mulheres que querem agir com querem insurgir e não admitem, não submetem, não acata a liderança estabelecida. É que João está enfrentando. E Diótrefes é esse homem. Aí olha só que João continua falando: quando eu for, contarei a vocês algumas das coisas que ele está fazendo e as coisas perversas que andam falando a meu respeito, e a linguagem insultuosa que está usando. Olha só, irmãos, a característica de Diótrefes. Ele está falando mal do apóstolo João para os outros irmãos da igreja. Ele está minando o ministério do apóstolo João para os outros irmãos da igreja. Ele continua: ele não somente se recusa a acolher os missionários em viagem, mas diz aos outros que não o façam, e quando eles o fazem, procure expulsá-lo da igreja. Sede servos. É o que Jesus disse para os discípulos. Quando os discípulos queriam saber quem era o maior, quem era o mais importante, Jesus fala: seja servo. Seja servo. O apóstolo Paulo também lida com isso. Eu não vou me deter em Paulo por causa do tempo, mas em 1 Coríntios capítulo 3, 3 a 5, Paulo enfrenta o mesmo problema na igreja de Corinto. A igreja de Corinto havia facções. Já ouviu falar de PCC? Há muitas facções no Brasil, criminosas. E a palavra facções é a mesma bíblica. Dentro da igreja, facções. Um brigava contra o outro e um queria destruir o outro. Como é triste, irmãos. Como é triste. Como é triste quando olhamos para uma igreja e vemos dentro dessa igreja disputa de poder, insubmissão entre irmãos, insubordinação, querer sobrepujar-se ao outro, querer mandar ao outro, não submeter-se à autoridade da palavra de Deus, a autoridade pastoral. Nós temos que aprender que nós somos servos uns dos outros. Eu sou servo dos irmãos. Eu sou servo dos servos. Nós somos servos uns dos outros. Estamos aqui para trabalhar para a glória de nosso Deus. Então, muito cuidado, para que nós não pequemos, para que nós não caiamos no erro que nossos irmãos do passado caíram. E quantas vezes essa insubmissão, esse desejo de glória, esse desejo
de propor-se ao outro, se manifesta no boicote. Quantos boicotam o seu dízimo, falam mal do seu irmão, minam o trabalho que está sendo desenvolvido, boicotam a sua participação nos trabalhos da igreja, não porque não possam participar, é porque realmente não quer e não concorda com a liderança. Isso é pecado, irmãos. Isso não agrada ao coração de Deus. Quantos ficam falando mal um do outro por trás, denigrindo com a intenção de prejudicar o trabalho? Como é triste. O boicote nos cultos, o boicote nas orações, o boicote nas capacitações, tudo em nome de uma coisa: quem é o maior? Precisamos olhar e ver o ensinamento do Senhor Jesus. Ele fala, olhemos para o texto, ele diz no versículo 33, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Como é precioso para nós reconhecermos e vermos isso. E aí, irmãos, olha que delícia, olha que lindo. Abra sua Bíblia em Efésios, por favor. Efésios capítulo 4, 11 a 16. O apóstolo Paulo tratando a igreja em Éfeso, uma igreja pujante, uma igreja forte, uma igreja determinada na obra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve algo tão bonito para aquela igreja. Ele diz assim, Efésios 4, 11 a 16: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores, mestres. Versículo 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Olha que precioso, queridos. Olha que lindo. O apóstolo Paulo está falando que Deus deu à igreja, Jesus Cristo deu à igreja homens que têm esses dons para edificação da igreja. E aí você tem pastor mestre. Qual é a função do pastor numa igreja saudável? Para que eu estou aqui com os irmãos? Para que Deus me trouxe para pastorear? Está aqui, versículo 12. Olha de novo, por favor. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é muito importante a igreja entender. E hoje à tarde, conversando com o Sandro, nós falávamos exatamente sobre isso. Como é precioso quando uma igreja ela vive essa realidade. O pastor podendo exercer a sua função de aperfeiçoamento dos santos, e é de acordo com as demandas e necessidades, as diversas capacitações, ações de aperfeiçoamento, de preparação para o desempenho do trabalho. É o corpo, são todos trabalhando, cada qual com o seu talento, com o seu dom, com a sua habilidade, com o chamado de Deus. Sede servos, é o que Jesus diz. A função principal do pastor da igreja é pregar a palavra, é trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos, para que os irmãos se aperfeiçoem, para que os irmãos sejam edificados como corpo, para que os irmãos tenham unidade, para que os irmãos tenham conhecimento de Jesus Cristo, para que os irmãos cresçam à medida da estatura de Cristo. Isso que é, queridos? Maturidade. O meu trabalho com os irmãos é conduzi-los à maturidade espiritual, à maturidade na palavra, à maturidade na fé. E como uma igreja tem um pastor que trabalha de acordo com a palavra, como eu tenho trabalhado com os irmãos, qual é o resultado? Olha o resultado. Para que, versículo 14, para que não sejamos mais inconstantes como crianças. Uma igreja que não tem um pastor que trabalha com o seu aperfeiçoamento, para a capacitação dos seus irmãos, uma igreja que não tem um pastor que faz isso, a igreja é uma igreja infantil, é uma igreja que não amadurece, que não cresce. Deus me trouxe para servi-los, para cumprir esse texto. Eu tenho procurado dedicar o melhor que eu tenho para os irmãos, para que os irmãos não sejam infantis,
para que os irmãos não sejam como crianças inconstantes, levados por todo e qualquer vento de doutrina. O meu ministério para os irmãos é servi-los, para que os irmãos possam amadurecer. Olha o versículo 14: para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, olha o que todos nós temos que juntos fazer. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu não sou o cabeça dessa igreja, é Jesus Cristo. Eu sou membro do corpo como os irmãos, nós somos servos uns dos outros. Jesus é o cabeça dessa igreja. E nós juntos trabalhamos com esse propósito. Todos nós, unidos, precisamos assim prosseguir. Olha o 16. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta, olha só, irmãos, segundo a correta atuação de cada parte. Segundo a atuação correta de cada parte. E a pergunta é: qual é a minha parte? Qual é a tua parte? Qual é a parte de cada um dos nós que estamos aqui nessa noite? E se todos nós fizermos a nossa parte, ninguém segura essa igreja. Amém. Glória a Deus. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha, irmão. Pregar a palavra, ensinar a doutrina bíblica, direcionar pela palavra, um trabalho sério de visão de futuro para a igreja. Agora todos têm que fazer a sua parte. Somos servos uns dos outros. Olha agora, continuemos. Segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, como é gostoso olharmos para a palavra e vermos que somos servos uns dos outros. Enquanto os discípulos estavam ignorando a voz de Jesus, enquanto os discípulos estavam preocupados que era o mais importante no colegiado apostólico, enquanto o orgulho comia solto entre eles, Jesus ensina-lhes que eles tinham que ser como criança. Não há valor intrínseco em si mesmo, no tocante a ser mais importante do que o outro, mas ele está mostrando: aprendam a ser diácono, aprenda a ser servo, aprenda a se submeter, aprenda a trabalhar unido com o seu irmão. Para que Jesus veio? Lembra o começo da mensagem? Jesus veio, meus irmãos, para sofrer, morrer na mão de homens, ser crucificado naquela cruz. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo veio para nos conceder o que nós nunca poderíamos comprar e nem conquistar: o perdão de nossos pecados e a vida eterna. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo. E nós precisamos com isso ter uma teologia que seja bíblica. Precisamos ter uma doutrina que seja bíblica. Precisamos compreender qual é o nosso papel no corpo de Cristo. Precisamos compreender que todos fomos chamados para servir. Então vamos servir, meus irmãos, porque é muito trabalho pela frente. É muito ao que fazer. E nós louvamos a Deus porque Deus tem dado um tempo maravilhoso à nossa igreja. Vivemos um tempo de paz na igreja. Vivemos um tempo de harmonia na igreja. Vivemos um tempo em que há homens e mulheres dedicados ao trabalho. Temos muito que melhorar, há muito que avançar, mas vamos nos unir, meus irmãos, sem partidarismo, sem facção, sem predileção, sem se achar melhor do que o outro, e todos submissos à autoridade da palavra de Deus, ouvindo a voz deste pastor que vos fala. Hajamos coesos, unidos, com um só propósito, para a glória de Deus. Amém? Amém, amém, meus irmãos. Ainda bem que não foi até o versículo 50, não falei que era 2 horas, né? Vamos então orar. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Eu quero convidá-lo a consagrar a sua vida a Deus. Eu quero convidá-lo a falar: Senhor Deus, usa a minha vida, Pai, usa-me, Senhor. Eu quero fazer a minha parte, Deus.
Eu quero poder contribuir ao trabalho que está sendo feito, ao trabalho com os homens, com as mulheres, com as crianças, com os casais, na escola da família. E, meus irmãos, é tanta coisa para ser realizada para a glória de Deus. E muitas coisas ainda não aconteceram porque falta você, que ainda não se dispôs. Então eu quero, em nome de Jesus, desafiá-lo. Vamos juntos trabalhar, porque há muito trabalho pela frente. Amém? Amém. Então quem deseja trabalhar, fique em pé. Ixi, preocupei. Igreja, não vou. Amém. Olha que bênção. Muitos em pé.